Sejam todos muito bem-vindos às minhas redes sociais. Hoje eu falarei aqui no meu canal sobre o assunto que eu fiz menção no meu vídeo anterior, que é justamente falar da obra de Byung-Chul Han, A Sociedade do Cansaço, e traçar ali um quadro comparativo, algo singelo. Não vou pretender aqui esgotar o assunto, mas chamar a atenção no seguinte sentido: o que tem a ver a Sociedade do Cansaço com o que eu venho falando sobre o pedido da rescisão indireta do contrato de trabalho? Senhores, tem algumas similitudes, justamente porque a obra fala Sociedade do Cansaço. E o pedido da rescisão indireta, e é claro que aqui no meu canal, esse é o terceiro vídeo sobre rescisão indireta. Talvez tenha um quarto sobre o ócio criativo de Domenico de Masi, que eu farei também um comparativo em relação ao pedido da rescisão indireta. Como eu já fiz menção, referência ao assunto nos meus dois vídeos anteriores, eu li o artigo 483 e as suas letras. Aqui eu vou dar ênfase à letra A e B do referido artigo 483 da CLT. E o que tem a ver com a Sociedade do Cansaço? Qual a referência? Então, vou explicar aqui em alguns pontos que a obra chama muita atenção. E como é dito, o próprio título, Sociedade do Cansaço, é porque o autor, o filósofo coreano, atualmente ele mora na Alemanha, ele faz algumas análises bem incisivas, cirúrgicas, em relação como está se moldando, se estruturando a sociedade hoje em dia. Aquela sociedade outrora disciplinar, coercitiva, de Freud / Kant, ela se molda pelo aspecto da sua positividade, e este referido excesso de positividade. E o livro bem rotula o sujeito de desempenho, aquele sujeito que ele não consegue ver o fim da sua atividade em si mesmo. Ele faz até o seu pleno exaurimento, a sua morte, o infarto da alma, como bem diz o autor na sua obra. E fazendo esse comparativo entre o que diz a letra A do artigo 483, e é claro que eu vou ter que ler o artigo para que a gente faça essa conexão, esse elo do que vem tratando o artigo 483 e onde que está ali o ponto de referência na obra do autor. Então, assim, o que diz o artigo 483, letra A da CLT? Artigo 483, letra A. Forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. Senhores, a letra A faz menção a tudo aquilo que o empregador vai exigir a mais, muito a mais do colaborador. Vai exigir ali, como diz o próprio texto, esforços superiores às suas forças. E onde eu encontro referência nesta passagem em relação à obra do Han? Justamente porque o sujeito de desempenho, que outrora era um sujeito que estava adrede à sociedade disciplinar, hoje ele está envolto numa sociedade com excesso de positividade. É um sujeito que ele vai se encontrar numa situação em que ele vai se autoexigir. Ele é um sujeito do desempenho, ele não consegue parar e, mais importante, ele não consegue dizer não. Então, nesse aspecto, ele vai sentir os efeitos próprios do que, e isso está inclusive classificado comumente em todas as clínicas de tratamento em que as pessoas precisam de fato buscar ajuda, o tão conhecido burnout. Ele acaba queimando a alma dele. E às vezes ele não se dá conta. E é muito comum as pessoas estar tão ali, o famoso workaholic, está tão ali naquela labuta diária, fazendo, acorda cedo, vai dormir muito tarde, leva serviço para casa, ele não vê um limite entre o que é a empresa e o que é a casa dele. E o livro também fala, ele traz a referência relativa ao relógio de ponto. Vamos à leitura.
Na época do relógio de ponto, era possível estabelecer uma clara separação entre trabalho e não trabalho. Hoje, edifícios de trabalho e salas de estar estão todos misturados. Com isso, torna-se possível haver trabalho em qualquer lugar e a qualquer hora. Laptop e smartphone formam um campo de trabalho móvel. Justamente porque o colaborador ele não se dá conta da inexistência desses limites entre empresa e trabalho, ele se arroga nesse excesso. E mais, ele se arroga nesse excesso pela busca do reconhecimento. E as pesquisas, isso não é de agora, isso vem desde a época de 1960, 1970, em que as pessoas, elas muitas das vezes, ela dá muito mais preferência a ser reconhecida no trabalho do que propriamente uma melhora do seu salário. O seu salário, teve pesquisas aqui recentes no Brasil, inclusive são pesquisas também feitas fora do Brasil, em que o salário às vezes fica em quarto lugar pela demanda de uma melhora do posto de trabalho. Então, não necessariamente, às vezes para a pessoa fazer a opção em ficar no seu posto de trabalho ou mesmo mudar para outro local de trabalho, não necessariamente o salário ele está na primeira categoria de escolha da pessoa. Isso fica subrogado numa quarta posição. Então, assim, a pessoa ela quer buscar esse reconhecimento, e eu peço até desculpa aqui pela expressão, né, mas é vulgarmente conhecida no meio de trabalho como o famoso puxa-saco. Então, a pessoa ela está nessa condição, ela quer muitas das vezes agradar o seu colaborador. Veja, senhor, eu não estou dizendo que não é para trabalhar, não é nada disso. Aqui eu estou falando do excesso. O sujeito positivo, e a obra trata o sujeito positivo como aquele sujeito que não consegue dizer não. Não é uma potência que traz no livro, que ele cita inclusive Nietzsche, que é do não para, aquela potência de dizer não, aquela condição de falar eu não vou fazer, aquela potência do não fazer. Diferentemente aqui, o sujeito ele não consegue dizer não, ele está assoberbado de informação e ele está impulsionado naquela condição de ser reconhecido, um reconhecimento que ele nunca será atingido. Senhores, eu já percebi que o vídeo aqui ele passou de 10 minutos, então farei uma segunda parte finalizando o entendimento e esse pequeno quadro comparativo. Nos veremos na segunda parte. Um abraço.